A linha de abertura de Daniel 12 diz que naquela época Miguel, o arcanjo que protege sua nação, se levantará. Então haverá um tempo de angústia maior do que qualquer outro, desde que as nações começaram a existir. Mas naquele tempo, todo aquele do seu povo cujo nome está escrito no livro será resgatado. Este é o profeta Daniel nos alertando sobre os extraordinários eventos dos fins dos tempos que afetarão o mundo inteiro como nunca antes. Contudo, nem tudo é desgraça e tristeza, pois ele também oferece uma esperança maravilhosa para aqueles que estão em Cristo. Para entender melhor Daniel 12, é necessário voltar alguns capítulos para Daniel 10. Em Daniel 10, nos é contado que Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas para que Deus lhe falasse. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, que será lançado no dia 5 de agosto. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você também receberá um livro digital gratuito. Não perca essa oportunidade única. Um anjo de Deus aparece a Daniel e diz: desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido no céu. Eu vim em resposta à sua oração, mas por 21 dias o espírito príncipe do reino da Pérsia bloqueou meu caminho. Então Miguel, um dos arcanjos, veio me ajudar e eu o deixei lá com o espírito príncipe do reino da Pérsia. Observe bem isso. Um mensageiro angélico de Deus estava a caminho para dar a Daniel a resposta às suas orações, quando um espírito maligno, príncipe do reino da Pérsia, o bloqueou. Este príncipe espiritual era tão poderoso que Miguel, um dos arcanjos de Deus, teve que intervir. Agora, em Daniel 10:20, o mensageiro angélico ainda está falando com Daniel e diz: e agora devo voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, de fato o príncipe da Grécia virá. Aqui, a Bíblia menciona 2 espíritos territoriais, 2 entidades malignas principais que controlam regiões específicas. O surpreendente é o que o anjo diz a Daniel no versículo 21. Mas eu te direi o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém me sustenta contra esses, exceto Miguel, seu príncipe. O título príncipe é significativo porque indica uma hierarquia. Existem anjos, serafins, querubins e então arcanjos como Miguel. Na escala oposta, há espíritos malignos e demônios. E existem os principais espíritos malignos como o príncipe da Pérsia. Essa hierarquia é importante devido ao versículo de abertura em Daniel 12. Miguel, o arcanjo que fica de guarda sobre a sua nação, se levantará. Este evento marca um momento crucial nos tempos finais, onde Miguel intervirá em uma batalha espiritual de magnitude sem precedentes. Essas passagens sublinham a intensa luta espiritual que ocorre nos bastidores da história humana. A presença de poderosos seres angelicais e espirituais que influenciam nações e eventos mundiais deve nos fazer refletir sobre a importância da oração e do jejum, assim como Daniel fez. Devemos estar cientes de que, apesar das adversidades e conflitos, a promessa de resgate e salvação permanece para aqueles que confiam em Deus e cujo nome está escrito no livro da vida. A história de Daniel nos incentiva a perseverar na fé e a confiar na proteção divina, mesmo em tempos de grande tribulação. Saber que há uma batalha espiritual em andamento deve nos fortalecer na nossa caminhada com Deus, lembrando-nos sempre da vitória final prometida aos fiéis. Fomos informados de que, apesar das grandes tribulações que a terra enfrentará, o povo de Deus será salvo. É fundamental
que tenhamos isso em mente enquanto exploramos Daniel 12. Nesta passagem, somos alertados sobre a chegada de um tempo de angústia sem precedentes, um período que superará qualquer sofrimento que já tenha ocorrido desde que as nações existem. Para entender melhor essa realidade, é importante contextualizá-la em relação aos diferentes períodos da história. Estamos nos aproximando de uma era que será mais devastadora do que a experiência do dilúvio que ocorreu entre a queda do homem e o grande dilúvio descrito em Gênesis. Também será um tempo mais difícil do que o período em que o Império Romano dominou, quando houve intensa perseguição aos cristãos. Além disso, será pior do que as devastadoras experiências da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A questão que surge ao refletirmos sobre a profecia bíblica é que a palavra de Deus sempre se alinha consigo mesma. Podemos observar que existem profetas que viveram em diferentes épocas e gerações, e quando Deus lhes transmite uma mensagem, essa mensagem se harmoniza com as Escrituras e serve para interpretar outras passagens. Por exemplo, Daniel não foi o único a profetizar sobre os tempos sombrios que viriam. O profeta Jeremias também falou sobre isso, dizendo: pergunte e veja se um homem pode ter filhos. Então, porque vejo todo homem forte com suas mãos na barriga, como uma mulher em trabalho de parto. Cada rosto ficou mortalmente pálido. Que dia terrível aquele! Não haverá outro igual a ele. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo disso. Jeremias 36:7. No Novo Testamento, nosso Senhor também nos advertiu sobre esses dias difíceis. Em Mateus 24, 21, 22, ele disse: porque haverá então grande angústia, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Assim, vemos que o que Daniel previu sobre o tempo de angústia é uma profecia que é confirmada repetidamente nas Escrituras. No entanto, após tudo isso, é crucial que não nos deixemos dominar pelo medo. Devemos lembrar que a Bíblia nos promete libertação como filhos de Deus. A palavra de Deus afirma que naquele tempo, cada uma das pessoas cujo nome estiver escrito no livro será resgatada. Daniel 12:2 nos informa que muitos daqueles cujos corpos jazem mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a morte eterna. Essa esperança de ressurreição e salvação é um poderoso lembrete do amor e da fidelidade de Deus para com seu povo, mesmo em meio às tribulações mais intensas. Portanto, apesar da angústia que está por vir, podemos confiar na promessa divina de salvação e libertação. A desgraça se abate sobre aqueles que morreram, pois eles despertarão para a vida eterna no céu com Deus ou para a condenação eterna no inferno. Mais uma vez, a Bíblia nos ensina que todos nós estamos, na verdade, em apenas um dos dois grupos. Somos seguidores de Cristo ou seguidores do diabo. O nosso nome estará no livro da vida ou não. Cada um de nós está ou caminhando pela estrada larga que leva à destruição ou pela estrada estreita que nos conduz à vida. Como mencionado em Daniel 12:2, aqueles que foram sepultados despertarão, seja para a vida eterna ou para a condenação eterna. Essa é a imagem retratada nas Escrituras. Com isso, podemos compreender que haverá uma ressurreição que ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar para a sua igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que não temos certeza é se essa ressurreição mencionada é a mesma de Daniel 12 ou se Daniel se refere a outra ressurreição que acontecerá no final da grande tribulação. Esse é um tema debatido entre muitos comentaristas cristãos, mas o que sabemos com certeza é que Deus ressuscitará aqueles que lhe pertencem e eles ressuscitarão para a vida eterna. No versículo de Daniel 12:7, a Bíblia nos informa que o homem vestido de linho, que estava de pé sobre o rio,
levantou ambas as mãos para o céu e fez um juramento solene por aquele que vive para sempre, dizendo que tudo isso continuará por um tempo, tempos e meio tempo. Quando a destruição do povo santo finalmente chegar ao fim, todas essas coisas terão ocorrido. A referência a tempo, tempos e meio tempo é amplamente entendida como representando 3 anos e meio. Essa expressão também aparece em Apocalipse 12:14, levando alguns estudiosos da Bíblia a interpretar que Daniel estava se referindo ao grande período de tribulação. Em Daniel 12:8, Daniel faz uma pergunta que todos nós nos fazemos: como tudo isso vai finalmente chegar ao fim, meu Senhor? Todos sabemos que no período que antecede o retorno de Cristo, haverá sinais que serão estranhos e, em alguns casos, alarmantes, mas ainda assim, muito claros. Entre esses sinais, somos avisados de que a ilegalidade abundará, que haverá fomes e grandes terremotos. Essas previsões nos lembram da importância de estarmos alertas e preparados para os eventos que estão por vir, permanecendo firmes na fé e aguardando a vinda do nosso Senhor. Haverá um grande engano religioso, pois falsos profetas surgirão com o objetivo de enganar a muitos, trazendo confusão e desorientação. Além disso, o mundo enfrentará guerras e pestilências, e diante de todas essas calamidades, Daniel se questionou sobre como tudo isso finalmente chegaria ao fim, Senhor. Nos versículos 9 e 10, a resposta é clara. Vá, Daniel, pois as palavras que te falei estão seladas e guardadas até o tempo do fim. Muitas pessoas serão purificadas, limpas e refinadas por meio dessas provações, enquanto os ímpios persistirão em sua maldade, e nenhum deles compreenderá o que está acontecendo, exceto os sábios. Essa passagem destaca um conceito fundamental: a separação entre a luz e as trevas, que permanece relevante até os dias atuais. Neste capítulo, fica evidente que haverá aqueles que estão inscritos no livro da vida e aqueles que não estão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, enquanto outros acordarão para a condenação eterna. Essa distinção ilustra claramente a linha que separa o bem do mal, o justo do injusto. A separação entre o povo de Deus e aqueles que praticam o mal é um tema recorrente nas Escrituras. Ao chegarmos ao versículo 10 de Daniel 12, somos informados de que algumas pessoas passarão por um processo de purificação e limpeza, mas os ímpios permanecerão firmes em suas iniquidades. Há um grupo de pessoas que se mostrará iníqua e má nos últimos dias, e mesmo durante o período da tribulação, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, elas continuarão a agir com maldade. Nos últimos dias, veremos indivíduos maus em seus pensamentos, ações e em seus corações. Isso está em conformidade com o que está escrito em 2 Timóteo, que alerta sobre uma mudança na sociedade e nos corações de muitos. Paulo afirma que os homens serão amantes de si mesmos, blasfemadores, avarentos, orgulhosos e desobedientes aos pais, ingratos e profanos. Eles não terão afeição natural, serão traiçoeiros, falsos acusadores, medrosos e desprezadores de tudo que é bom. E essa nem é uma lista completa, mas já podemos perceber que a maldade crescerá de forma alarmante. Diante de tais profecias, somos desafiados a manter a vigilância e a fé, buscando sempre viver de acordo com a palavra de Deus, em meio a um mundo que se desvia cada vez mais dos princípios divinos. É um tempo em que devemos estar atentos, não apenas para não sermos enganados, mas também para refletirmos a luz de Cristo em meio à escuridão crescente ao nosso redor. Os versículos finais de Daniel 12 nos trazem uma mensagem poderosa. Eles afirmam que desde o momento em que o sacrifício diário for removido e a abominação da desolação for estabelecida, haverá um período de 1290 dias. E mais
Bem-aventurado é aquele que espera e chega até os 1335 dias. No entanto, o conselho é claro. Você, porém, siga seu caminho até o fim, pois descansará e se levantará para receber sua herança no fim dos dias. Mas o que exatamente é essa abominação da desolação? Jesus Cristo fez referência a esse sinal que marcará o fim desta era, dizendo: portanto, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, de pé no lugar santo. Uma abominação é algo que provoca repulsa e aversão diante de Deus e de seu povo. Na perspectiva bíblica, a desolação refere-se a um estado de destruição e profanação, deixando algo em uma condição tão terrível que é de deixar qualquer um sem palavras. Historicamente, acreditava-se que a profecia de Daniel sobre a abominação da desolação foi cumprida durante o reinado do rei Antíoco Epifânio IV, que governou a Palestina de 175 a 64 a.C. Antíoco tratou o povo de Israel de forma cruel e opressiva, levando a uma rebelião. Quando ele tentou reprimir essa revolta, suas tropas invadiram o templo em Jerusalém, erguendo um altar para Zeus e sacrificando porcos, um ato que foi amplamente considerado abominável, pois desrespeitava o lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos. O que Antíoco fez foi, sem dúvida, um ato de idolatria. No entanto, anos depois da tirania de Antíoco, Jesus alertou seus discípulos sobre eventos futuros que prenunciariam o fim dos tempos. Em Mateus 24, ele menciona novamente a abominação da desolação como um evento que ainda está por vir. Ele instrui as pessoas a fugirem para as montanhas quando virem esses sinais, e enfatiza que quem estiver no telhado não deve descer para pegar nada de sua casa, e que aquele que estiver no campo não deve voltar para buscar suas vestes. Essa urgência em sua mensagem mostra a gravidade da situação. Ao refletirmos sobre profecias bíblicas, como a encontrada no livro de Daniel, é fundamental que os filhos de Deus não se deixem abater pelo medo diante dos eventos preditivos. Lembre-se sempre de que todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão resgatados. Todos que estão em Cristo têm uma esperança renovadora. Em Lucas 21, 28 lemos: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e levantem suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Recentemente, ouvi um pastor expressar sua preocupação em relação à quantidade de ensinamentos falsos e de falsos profetas que têm proliferado na internet. Muitos cristãos vulneráveis estão ouvindo essas vozes, como se tudo o que é dito fosse inspirado por Deus. É crucial que tudo o que ouvimos esteja alinhado com a palavra de Deus. A profecia bíblica nos alerta que antes do arrebatamento haverá uma grande apostasia da fé e que, se possível, até os próprios eleitos poderão ser enganados. Portanto, um aspecto essencial da nossa jornada como crentes é não apenas reconhecer o engano que nos cerca, mas também permanecermos firmes em nossa fé e verdade, buscando sempre a orientação da Escritura e a sabedoria do Espírito Santo. Em meio a esses desafios que devemos nos apoiar em nossa fé e esperança, mantendo nossos olhos voltados para aquele que é a nossa redenção. Desmascarar o engano nos dias atuais é uma tarefa fundamental, especialmente considerando que vivemos em um mundo repleto de mensagens conflitantes. Não é segredo que somos bombardeados com uma variedade de informações, e muitas delas são armadilhas disfarçadas de verdades atraentes. É por isso que a Bíblia se torna um guia indispensável, pois nos proporciona a sabedoria necessária para discernir entre a verdade e o engano. Neste contexto, gostaria de compartilhar 4 ilustrações que mostram como o engano opera neste mundo e por que ele é aceito por tantas pessoas. A primeira ilustração é o que eu chamaria de disfarce do camaleão.
Imagine um camaleão que, de maneira habilidosa, se mistura ao ambiente ao seu redor, alterando sua aparência para esconder sua verdadeira identidade. Essa imagem é similar à de uma pessoa que parece ser cristã, fala como um cristão e até age como tal. Contudo, ao observar mais de perto, percebemos que suas intenções e seu coração estão longe de Jesus Cristo. Nos últimos dias, o engano frequentemente se apresenta de forma a imitar a verdade, tornando difícil a distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus 24, onde disse que surgiriam falsos messias e falsos profetas, capazes de realizar grandes sinais e prodígios com o intuito de enganar, se possível, até os eleitos. Assim como o disfarce do camaleão exige um olhar atento, nós também devemos ser vigilantes e perspicazes, buscando sempre a verdade imutável que encontramos na palavra de Deus. A segunda ilustração é a miragem do brilho. Imagine um viajante atravessando um deserto árido e cansativo. À distância, um oásis brilhante parece prometer alívio e refresco. No entanto, à medida que o viajante se aproxima, essa miragem se dissolve, deixando apenas a decepção. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:3-4, nos alerta que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, elas seguirão seus próprios desejos e se cercarão de muitos mestres que dirão exatamente o que desejam ouvir. O fascínio por ensinamentos falsos pode ser tão enganoso quanto uma miragem, deixando-nos com uma sede espiritual insaciável. Somente a verdadeira água viva de Cristo pode nos proporcionar o refrigério que tanto precisamos. A terceira ilustração é o quebra-cabeça das meias-verdades. Imagine um quebra-cabeça que está faltando algumas peças. À primeira vista, ele pode parecer completo, mas ao olharmos mais de perto, as lacunas se tornam evidentes, revelando que a imagem está fragmentada. O engano muitas vezes consiste em verdades parciais, cuidadosamente entrelaçadas, criando uma narrativa que parece convincente. Jesus enfatizou a importância do discernimento em Lucas 21:8, alertando: cuidado com vocês, não se deixem enganar, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou ele, e o tempo está próximo. Essa advertência nos lembra que precisamos estar sempre atentos e fundamentados na verdade, para não sermos levados por meias-verdades. Essas ilustrações nos mostram que em um mundo repleto de engano, é essencial que busquemos a verdade com diligência. A palavra de Deus é a nossa luz, iluminando o caminho e nos ajudando a discernir o verdadeiro do falso. Portanto, que possamos nos equipar com conhecimento e discernimento, permanecendo firmes na fé e sempre vigilantes contra as armadilhas do engano que nos cercam. É fundamental que não nos deixemos levar por ilusões enganosas, assim como um quebra-cabeça necessita de todas as suas peças para formar uma imagem completa e coerente. Devemos nos apoiar no conselho integral da Palavra de Deus para nos proteger do engano. Agora, minha última ilustração não se concentra tanto em entender o engano, mas em desmascará-lo, e eu a chamaria de a estrela do norte guia. Considere os marinheiros que navegam por vastos oceanos, orientando-se pela estrela polar. Na história da navegação, antes da era do GPS e da tecnologia moderna, um dos métodos mais simples para determinar a direção de um navio era observar o movimento do Sol. Os marinheiros usavam a posição do Sol enquanto ele transitava de leste a oeste para guiar suas rotas. Ao meio-dia, eles conseguiam determinar a direção norte e sul com base nas sombras. Esses marinheiros tinham que literalmente olhar para cima para descobrir seu destino. Da mesma forma, a palavra de Deus atua como nosso guia confiável e imutável, ajudando-nos a navegar pelos mares turbulentos do engano.
O Salmo 119, 105 afirma que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Assim como a estrela do norte permanece fixa no céu em meio a um cosmos em constante mudança, a verdade contida na palavra de Deus oferece uma clareza e uma direção inabaláveis em um mundo repleto de confusão. Os últimos dias apresentam desafios únicos para todos nós que somos crentes, mas não precisamos ser dominados pelo engano. Na verdade, devemos nos comportar como detetives habilidosos em busca da verdade. Já reparou no nível de detalhes que os detetives utilizam para desvendar um caso? Eles exploram todas as possibilidades e alternativas até encontrar a verdade. Nós também podemos fazer o mesmo como crentes. Podemos descobrir a verdade e desmascarar falsidades, permanecendo atentos e testando todos os espíritos à luz da palavra de Deus. Isso exige que conheçamos a Escritura e busquemos a direção divina por meio da oração. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, é importante que nos lembremos do disfarce do camaleão, da miragem das ilusões brilhantes, do quebra-cabeça das meias-verdades e, acima de tudo, da estrela do norte que nos guia. Isso nos permitirá alimentar nosso discernimento com uma fé profundamente enraizada na Palavra de Deus e fortalecida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 6,14, dizendo: estai, pois. Ele nos encoraja a permanecer firmes na verdade, equipados com a armadura espiritual necessária para enfrentar os desafios e enganos deste mundo. Que possamos nos fortalecer em nossa fé e, assim, resistir a tudo o que tenta nos afastar da verdade divina. Devemos permanecer firmes com o cinto da verdade ajustado em nossa cintura, protegendo-nos com a verdade de Deus, que nos resguarda do engano que tenta abalar nossa fé. Meu desejo é que todos nós nos tornemos crentes vigilantes, capazes de desmascarar as mentiras com discernimento e pela verdade que encontramos na palavra de Deus. Desde os primórdios da humanidade, Deus tem nos atraído para perto dele, mesmo quando frequentemente ignoramos seu chamado. Ele nunca se afasta de nós e, em sua infinita misericórdia, nunca desiste de nos buscar. No livro de Mateus, Jesus compara seu segundo retorno a uma grandiosa festa de casamento, simbolizando a alegre união entre ele e sua noiva, a Igreja. Isso nos convida para o maior banquete de todos os tempos. Mas você já respondeu a esse convite ou está deixando para depois? Será que você tem se mostrado indiferente ao toque dele? É possível que sua atenção tenha sido desviada por outras preocupações, como trabalho, finanças ou relacionamentos românticos. Embora esses assuntos possam parecer significativos, quando refletimos, percebemos que são temporários e, no final, quando a vida termina ou Jesus retorna, nada disso terá valor eterno. Muitas vezes, acreditamos que temos todo o tempo do mundo para nos acertar com Deus. No entanto, a verdade é que a vida é breve e o amanhã não é garantido. Cada ação que tomamos hoje tem um impacto eterno. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Conseguiria afirmar que seu coração está firmemente ancorado em Cristo? Agora é o momento de depositar sua fé em Jesus. Se hoje você ouvir sua voz, não endureça seu coração. Ao contrário, permita que ele entre em sua vida e a transforme para sempre. Em Hebreus 12:1, a Bíblia nos exorta: portanto, uma vez que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos também de todo o peso e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Essa passagem nos chama a nos livrarmos de todo o peso desnecessário que acumulamos em nossas vidas e a eliminar o pecado que pode nos prender e nos distrair do nosso propósito. O povo de Deus precisa lembrar que Jesus Cristo é tudo o que realmente importa.
Portanto, aproveite o tempo que você tem com sabedoria. Faça bom uso do hoje e sirva ao Senhor enquanto ainda é possível. O tempo é precioso e cada momento deve ser vivido em função da eternidade. Que possamos nos empenhar em viver para a glória de Deus, buscando sempre estar prontos para o grande dia em que estaremos na sua presença. Nossos dias são limitados e é fundamental que vivamos para Deus. Portanto, em tudo que você fizer, busque colocar Deus em primeiro lugar. Em cada ação e decisão, deixe que a confiança em Deus guie seus passos. A versão amplificada de Hebreus 12:1 nos lembra: portanto, uma vez que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas que pela fé testificaram a verdade da fidelidade absoluta de Deus, despojando-nos de todo o peso desnecessário e do pecado que tão facilmente nos envolve, vamos correr com resistência e persistência a corrida que nos é proposta. Quero que você reserve um momento para refletir sobre esse verso e visualize o que ele nos transmite. Imagine essa grande nuvem de testemunhas. A Bíblia não especifica quem são essas testemunhas, mas para fins de ilustração, vamos imaginar que elas têm uma missão especial no céu. Documentar tudo o que fazemos para que, no dia do julgamento, possam testemunhar sobre nossas vidas. Agora, pense no que essa nuvem de testemunhas poderia dizer a seu respeito. O que elas relatarão sobre você? Será que dirão que, sem dúvida, Deus foi o centro da sua vida? Que você viveu de maneira a glorificar a Jesus Cristo? Essa grande nuvem de testemunhas poderá afirmar que te ouviu acordar todos os dias com louvores nos lábios e que sua vida de oração foi robusta e sincera. Elas podem testemunhar sobre o seu caráter, afirmando que você foi uma verdadeira mulher ou homem de Deus. Como será que elas falarão do seu amor ao próximo? Usarão palavras como autocontrole, humildade, piedade e perdão para descrever quem você realmente é? Por outro lado, é possível que essa nuvem de testemunhas diga que nunca te viu orar, a menos que você estivesse em busca de algo específico. Será que elas relatarão que nunca te viram abrir a palavra de Deus e meditar nela? E se dissessem que você nunca teve um coração repleto de gratidão, sempre desejando mais e mais, sem reconhecer as bênçãos que Deus já colocou em sua vida? Quero que você pense por um momento sobre o que essa nuvem de testemunhas dirá sobre você. Serão seus olhos repletos de ganância e inveja por coisas materiais? Seu coração estará cheio de ciúme e orgulho? Essa nuvem de testemunhas relatará que você menosprezou outras pessoas ou que desencorajou aqueles que estavam ao seu redor? O que elas poderão dizer sobre sua caminhada com Cristo, sobre o estado do seu coração e as ações que você realiza em privado? Precisamos ter a consciência de que nossas atitudes e decisões diárias são significativas. O que fazemos realmente importa. E isso deve nos levar a viver com responsabilidade e cuidado. Portanto, oro para que você leve uma vida que reflita essa cautela e vigilância, sempre buscando honrar a Deus em todas as suas ações e pensamentos. Que possamos ser dignos da grande nuvem de testemunhas que nos observa e que, no final, possamos ser um testemunho vivo da fidelidade e do amor de Deus em nossa vida. Eu oro para que você proteja sua mente de pensamentos negativos e destrutivos, que você tenha discernimento para afastar a inveja, o ciúme e a ganância de seu coração. Também oro para que você guarde seus olhos e ouvidos de qualquer influência profana que possa contaminar sua alma. Peço ao Espírito Santo que te fortaleça para lutar o bom combate da fé e, acima de tudo, rogo a Deus que sua graça esteja sempre sobre a sua vida. Busque a Deus diariamente e persiga-o com fervor. Em Apocalipse 3:20, o Senhor se dirige à sua igreja e diz: Aqui estou, eu fico à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
É fundamental reconhecermos o convite que Deus nos faz para uma comunhão íntima e pessoal. Além disso, quero destacar o que diz o Salmo 95:8. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações como na rebelião. Devemos abrir nossos corações para ouvir e acolher a voz do Senhor. Quando ouvirmos sua voz, seja ao orar, ao ler sua palavra ou ao sermos convencidos pelo Espírito Santo, não devemos endurecer nossos corações, nem entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Eu os encorajo a prestar atenção à batida de Cristo em suas vidas. Vamos abrir a porta e permitir que Ele entre, para que possa habitar conosco e em nós. Uma vez que fizermos isso, Ele escreverá nossos nomes no livro da vida e passaremos a fazer parte da sua família. No entanto, é importante lembrar que ouvir a voz de Deus pode ser desafiador para muitos cristãos, especialmente quando se distraem com as coisas erradas. Isso faz parte do engano do diabo, que tenta nos fazer acreditar que tudo o que não é Deus merece nossa total atenção. O diabo deseja que conheçamos as exigências do mundo, mas não o que Deus espera de nós, como homens e mulheres cristãos. Por isso, não devemos ser enganados pelo príncipe deste mundo, nem cair na armadilha do maligno, que tenta nos manter focados nos prazeres e na felicidade passageira que a vida oferece. O inimigo quer que nos tornemos indiferentes à vinda de Cristo. Em Lucas 12, 19 e 20, lemos sobre alguém que diz à sua alma: você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e seja feliz. Mas Deus responde a ele: você é tolo. Nesta noite, a sua alma será exigida de você. E o que você preparou, de quem será? Esses prazeres, embora possam ser agradáveis, não satisfarão nossas almas, nem nos trarão verdadeira alegria. Contudo, se vivermos nossas vidas para Deus, em obediência à sua palavra e aos seus mandamentos, seremos recompensados com a vida eterna e uma alegria duradoura. Essa é a verdadeira vocação de nossas vidas. Mesmo estando neste mundo, não pertencemos a ele, e por isso devemos viver para Deus, seguindo seus padrões e sua vontade. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Romanos 12, 2, quando diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que possamos, então, nos renovar diariamente, buscando a verdade e a luz que vem do Senhor, para que possamos viver de maneira que o glorifique em tudo o que fazemos. Mais uma vez, somos lembrados em Romanos 14, 8, que se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, seja na vida ou na morte, pertencemos a Ele. Mas o que significa realmente viver para o Senhor? Isso implica colocá-lo como o centro de nossas vidas, buscando sua palavra antes de seguirmos nossos próprios desejos egoístas. Significa ouvir sua voz entre todas as outras vozes que nos cercam e dedicar nossa missão de vida ao serviço a Ele em tudo o que fazemos. No entanto, é importante reconhecer que tudo isso é mais fácil de ser dito do que de feito. Muitas vezes, nos deparamos com a tentação de escolher o que é errado em vez do que é certo. É mais simples optar pelo caminho amplo do que pela senda estreita. O mundo e a carne estão sempre prontos para nos seduzir, tornando a escolha de Deus uma decisão que exige renúncia. Escolher a Deus significa negar a nós mesmos e priorizar a vontade dele em nossas vidas, o que não é uma tarefa fácil. É por isso que Jesus nos adverte em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A porta estreita pode parecer cansativa e desafiadora, mas acredite em mim, vale a pena.
Cristo está à porta dos nossos corações, desejando que escolhamos a vida eterna em vez da condenação. A questão aqui é que o Senhor é tão gentil e amoroso que não se impõe a nós. Em vez disso, Ele aguarda nossa resposta ao seu chamado. Esse chamado é uma batida suave em nossos corações, uma convocação ao arrependimento. Portanto, eu o encorajo a viver para o Senhor, a adotar uma vida que esteja sempre consciente da eternidade. Esteja atento para acumular tesouros no céu, tesouros que não perecerão. Suas ações, seus pensamentos e suas escolhas têm importância e impacto. Somente ao vivermos de forma dedicada e comprometida com Jesus Cristo, podemos esperar um dia desfrutar da vida eterna em sua presença. Assim, façamos escolhas acertadas enquanto estamos aqui na Terra, pois cada ato que realizamos e cada decisão que tomamos influencia diretamente nossa eternidade. Que possamos, portanto, nos esforçar para viver de maneira que honre ao Senhor, buscando sempre a sua direção e permanecendo firmes na fé.